Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Essa live só é possível graças aos membros e apoiadores que me ajudam pelo Apoia-se e pela área de membros do YouTube. A você que é apoiador e me ajuda a espalhar a palavra Sete Além e o Detetive Astral, meu muito obrigado. Torne-se você também um apoiador. Entra lá no apoia.c/7além. As recompensas, na medida do possível, vão acontecendo. Tem um relato? Me manda no luciano@setealém.com.br. Tem gente mandando no ponto .com e o e-mail está voltando. É .com.br. Dá uma olhada com cuidado na descrição desse vídeo, porque tem todos os links que você precisa, até aqueles que você não sabe que precisa, mas estão lá também. Quero agradecer a Ângela Martosati, Ana Rassi, Luiz Esperança, Paula Lopes, Célia e Tiago Gomes, que também estão aqui, a Ana, a Luísa, a Paula, a Célia, o Tiago, a Ângela, nos ajudando como administradores em tudo. Este, como qualquer outro relato do canal Sete Além, só pode estar no nosso canal, não pode ser copiado sem a minha autorização prévia, tá bom? Vamos lá falar a história da bruxa no escritório. Isso tudo, gente, ocorreu em 2021. Não fiquem bravos comigo, porque eu nunca contei isso para vocês, mas eu não ia contar mesmo. Mas eu achei esses dias e falei: ah, isso é legal. Vamos lá então. Caro Luciano. Ah, detalhe. Como eu falei, eu recebi isso por e-mail. Foi uma troca de e-mails entre mim e a pessoa, um cara chamado Rangel, que é técnico, ele é comercial da área de tecnologia da informação. Então vamos lá. Primeiro e-mail dele, vocês vão notar que ele começou o e-mail, os e-mails dele inicialmente eram bem rebuscados, o cara escreve mal bem, mas depois ele foi, porque ele é mais velho, depois ele foi ficando mais normal. Caro Luciano, meu nome é Rangel e eu sou um grande admirador do seu trabalho como escritor de terror. Conheci seu talento através do seu canal no YouTube e também acabei comprando seus livros, com histórias arrepiantes e personagens memoráveis. Eu escrevo essa mensagem com a esperança de que você possa me ajudar em uma situação bastante peculiar que está acontecendo na empresa em que eu trabalho. Lembrando que estamos falando de 2021. Sou funcionário de uma empresa de tecnologia de pequeno porte localizada em Curitiba, com cerca de 120 funcionários. Recentemente, contratamos uma nova recepcionista e desde então a minha rotina no trabalho tem tomado um rumo sombrio e misterioso. Permita-me apresentar ela e compartilhar a minha preocupação. Seu nome é Emily. Ela tem longos cabelos ruivos que caem delicadamente sobre seus ombros e um sorriso que parece iluminar o ambiente. Desde o primeiro dia, sua presença é notável. Ela é extremamente prestativa, sempre antecipando as necessidades de todos e tratando todos com gentileza e simpatia. No entanto, há algo sobre ela que me deixa inquieto. Tudo começou na semana passada, quando cheguei à empresa mais cedo do que o habitual. Ao passar pela recepção da empresa, deparei com Emily sozinha ao lado do bebedouro da empresa. Ela estava ao lado do bebedouro de água, com as mãos estendidas sobre o aparelho, como se estivesse realizando uma espécie de oração. O ambiente estava silencioso e eu pude ver uma expressão de concentração em seu rosto. Acredite, Luciano, foi um momento assustador e intrigante. Fiquei paralisado, observando ela de longe, sem saber o que fazer. De repente, ela pareceu sentir a minha presença e rapidamente afastou as mãos do bebedouro, voltando à sua postura normal. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso, como se nada de estranho tivesse acontecido.
Desde então, eu tenho notado pequenos eventos estranhos acontecendo na empresa. Coisas como objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares diferentes, pessoas relatando pesadelos reais e perturbadores. Eu não consigo evitar a sensação de que esses eventos estão conectados a Emily. Luciano, eu sei que pode parecer absurdo, mas eu estou genuinamente preocupado. Sei que você possui um profundo conhecimento sobre o mundo do terror e do oculto, por isso eu recorri a você em busca de orientação. Como um especialista em histórias assustadoras e criador de atmosferas perturbadoras, eu espero que você possa me ajudar a desvendar o mistério por trás dessa nova funcionária. Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda ou conselho que você, Luciano, possa me oferecer. Eu estou ansioso para a sua resposta. Eu espero que juntos possamos desvendar os segredos sombrios que rondam Emily e a nossa empresa. Um abraço, Rangel. Bom, o Rangel me mandou esse e-mail em 2021, comecinho do ano. Eu respondi para ele, eu não vou ler minha resposta. Eu respondi para ele que o texto dele, o texto escrito dele é muito bom, que ele escreve muito bem. A forma com que ele escreve é muito legal e o jeito que ele descreveu a moça eu achei sensacional. Que talvez a moça fosse só uma pessoa bonita e chamativa e que ele tinha se confundido, sei lá. Ela chamou muito a atenção dele, ele começou a reparar e está viajando. Porém, semanas depois, ele mandou outro e-mail. Ele escreveu assim: Caro Luciano, agradeço imensamente pela sua resposta ao meu primeiro e-mail. Suas palavras de encorajamento ao meu texto foram muito legais. No entanto, eu tenho certeza que as coisas estão tomando um rumo ainda mais sombrio. Eu comecei a notar certas sincronicidades perturbadoras com Emily. Sempre que algo de ruim acontece na empresa, a Emily está envolvida, ela está presente, seja como espectadora ou de alguma forma envolvida indiretamente. Era como ela estivesse conectada a esses eventos sombrios de alguma maneira. Além disso, Luciano, vários colegas começaram a relatar sonhos perturbadores envolvendo a Emily. Eles descrevem visões de acontecimentos terríveis antes que eles ocorressem, perdão, como se a presença da Emily estivesse ligada a uma aura maligna na empresa. Isso tudo era papo de corredor. Sabe a Rádio Peão, Luciano? Então, depois do almoço, durante o almoço ou no café, sempre tem alguém mais antigo da empresa citando a Emily e falando que tem algo estranho acontecendo com ela. Quem na idade dela, que ela é jovem, não tem redes sociais? Isso é normal? Isso é possível? A situação, Luciano, ficou ainda mais sinistra quando ela foi promovida para a área de recursos humanos, apesar dela não ter experiência nessa área e ter pouquíssimo tempo de empresa. Nunca aconteceu nesses anos de trabalho lá dentro de alguém ser promovido tão rápido. Isso levantou suspeitas sobre seus métodos de manipulação e persuasão dos chefes, porque ninguém consegue explicar como ela conseguiu obter tal posição. Tudo bem que é um cargo iniciante ainda, mas mesmo assim, por que a promoveram tão rápido? Também teve um dia que uma moça lá da empresa teve uma discussão acalorada com Emily por um assunto qualquer. Não chegou a ser uma briga, mas ficou um clima ruim. No dia seguinte, essa moça que discutiu não compareceu ao trabalho. Ela é da área de contas a pagar e ela nunca faltou nenhum dia na empresa. Porém, naquele dia ela ligou avisando que ela estava com uma doença de pele muito grave. Eu não sei o que aconteceu, mas um amigo meu do Contas a Pagar, que trabalha com essa moça, disse que horas depois da briga, a Emily foi no departamento, agachou perto da mesa dessa moça e pegou um saco plástico, um saco não, pegou um copo plástico no lixo da menina e levou embora. Apenas esse meu amigo viu ela fazendo isso.
E ele me contou que ela foi lá, achando que ninguém estava vendo, e pegou esse copinho que a menina que estava ausente, que a menina que tinha brigado com ela, usou. Outra evidência alarmante foi a influência cada vez maior que a Emily passou a exercer sobre as pessoas da empresa. Os colegas da empresa estão se tornando cada vez mais dependentes da Emily, dessa bruxa. Eles estão buscando sua aprovação e seguindo suas sugestões quase que cegamente. Parece que ela tem uma habilidade sinistra de manipular e controlar as pessoas ao redor. Para minha surpresa, aquela colega que tinha discutido com a Emily e tinha ficado doente e faltado, pediu demissão. Ela alegou razões pessoais e não voltou mais para a empresa. Luciano, eu estou em um estado de desespero e terror. Eu não consigo mais dormir à noite. Eu sinto que eu estou preso em um pesadelo interminável e eu imploro que você me ajude. Me ajude a entender o que está acontecendo e como lidar com essa situação. Eu sinto que a Emily possui habilidades sombrias e que ela está usando sua posição na empresa para semear o caos e o medo. Ou talvez eu esteja assustado demais com os vídeos que eu vejo no seu canal e eu vejo sobrenatural em todos os lugares. Será? Abração Rangel. Bom, ele me mandou esse e-mail, que foi o segundo e-mail. Eu demorei para responder porque eu senti que eu estava participando de uma fanfic, sabe? Que ele estava meio que me usando. Eu sei lá o que ele ia fazer com esses e-mails, porque eu ficava respondendo para ele. O que ele ia fazer com as minhas respostas? Eu não queria ficar alimentando e brincando de RPG com um cara estranho. Porém, ele mandou outro e-mail tempos depois. Vão vendo como a coisa vai ficar pior. Na bruxa do escritório. Ele escreveu assim: Meu amigo Luciano, peço desculpas pela minha ausência nas últimas semanas. Eu não estava nem ligando, na verdade, mas ele pediu desculpa. O trabalho tem consumido todo o meu tempo e energia, mas finalmente eu encontrei um momento para te atualizar sobre a terrível situação que tem ocorrido na empresa. Desde a nossa última conversa, o pesadelo se intensificou de uma maneira assustadora. Emily, a jovem que eu e mais alguns ali na empresa suspeitamos ser uma bruxa, saltou 2 posições e agora ela ocupa o cargo de coordenadora de recrutamento. Isso por si só já seria motivo de revolta entre os funcionários, porque essa posição exige curso superior. A fofoca dos corredores insinua que a Emily deve estar tendo um caso com alguém, com algum diretor influente. Mas o que ocorreu a seguir apenas fortaleceu as minhas suspeitas mais sombrias de que a Emily tem algum poder sobrenatural. Estranhamente, todos que ousaram falar mal da Emily no escritório ou questionar sua ascensão tiveram consequências terríveis. Alguns sofreram doenças súbitas e graves. Outros se envolveram em acidentes inexplicáveis. Coisa leve, mas foi notório. Até mesmo aqueles que simplesmente mudaram de ideia, falavam mal da Emily, pararam de falar e se retrataram, mudaram suas críticas, começaram a elogiá-la. Parecem ter perdido uma parte da personalidade deles mesmos. É como se a presença da Emily drenasse a vida do escritório e a vontade daqueles que a desafiam. Emily exerce um domínio assustador sobre as pessoas. Apesar de muito jovem, ela vive isolada na empresa, como se fosse habitante solitária de um mundo sombrio. Ela não se relaciona com ninguém diretamente, apenas dá ordens com um olhar enigmático que congela a alma. O chefe dela, o gerente de RH, parece morrer de medo dela. O clima de amizade e festividade que tinha na empresa parece que morreu. O clima na empresa está carregado de uma atmosfera opressiva e angustiante. Nós percebemos que estamos perdendo clientes valiosos e estamos atrasando contratos importantes. O coração da nossa consultoria de tecnologia
que é o recrutamento, seleção e retenção, está sendo corrompido pela influência da Emily. Eu, que sempre me considerei um excelente vendedor, talvez o melhor vendedor do mercado num serviço específico que eu vendo, eu estou me vendo consumido pelo medo. Mesmo com as minhas habilidades, eu me sinto impotente diante da influência sinistra daquela garota tão nova. Ela é como uma sombra tenebrosa que paira sobre tudo o que fizemos, minando nossa confiança, enfraquecendo nossos esforços. Luciano, você pode passar o meu caso para os caçadores de alma, ou talvez para aquele pessoal da bruxaria que você conhece? Eu estou no grupo de Telegram, mas vou sair porque lá não tem nenhuma informação que me ajuda. Eu já vi vídeos sobre pessoas assim no canal do Assombrados, mas nada se compara com a Emily. Ela é 1000 vezes pior do que aquelas pessoas citadas naquele canal. A Emily me lembra a alma que você cita sempre nos relatos de Sete Além. Mas eu confesso que ela não deve ser coisas assim, ela deve ser uma bruxa. Me responde dessa vez, cara. Um abraço, Rangel. Bom, depois desse e-mail eu achei muito legal, inclusive. Eu ainda não tinha. Eu tinha grupos do Caçadores de Alma, mas não era esse grupo de membros de hoje. São outros grupos que eu tenho já faz tempo de Caçadores de Alma. Mas que é grupo de uma molecada que eu conheço. Um abraço para eles. Mas eu não mandei para esses caras. O que eu fiz? Eu respondi para o Rangel, passando o contato dele para um amigo meu que é místico. Ele é especialista em influência e campos místicos. Só fiz isso. Passei o contato, passei os e-mails e falei: ó, se vira aí que esse cara tá com problema. Eu nem sabia se esse meu amigo ia cobrar, mas passei para o Rangel. Então, esse meu amigo, o cara místico, me contatou semanas depois. Ele disse que ele analisou os e-mails do Rangel e chegou a falar com o Rangel por mensagem. Ele disse que sim, há fortes evidências de que a garota Emily exerce algum tipo de influência maligna na empresa e nas pessoas. Bom, será que ela é uma bruxa? Não sei. Esse meu amigo pediu para o Rangel evitar ao máximo ficar perto dela e ele deveria se apegar à crença religiosa dele. Ele também falou para o Rangel andar com um sigilo. Ele desenhou um sigilo, um símbolo, e mandou o Rangel imprimir e colocar no bolso em todo o tempo. Então, depois que meu amigo falou isso para mim, passaram-se alguns dias, eu recebi outro e-mail do Rangel falando sobre a bruxa no escritório. Só que dessa vez os e-mails do Rangel foram perdendo aquela finesse, se tornando mais objetivo, mais. Vocês vão ver, mais grosseiro. O e-mail dele está assim: Luciano, eu estou seguindo os conselhos do seu amigo. Não vou falar o nome dele aqui. Ele escreveu o nome, mas eu não vou falar. Não vou dizer que me sinto protegido, mas sim como se eu estivesse no final da fila de prioridades da Emily. Ou seja, ele começou a andar com o negócio no bolso, ele não acha que ele está protegido da bruxa. Ele só acha que ele passou para o final da fila de castigos. Bom, como funcionária do RH, a Emily, que eu acho que é uma bruxa, fez algumas ações de endomarketing aqui na empresa para os funcionários. Ela distribuiu cartazes pela empresa com algumas informações importantes. Criou uma cartilha para novos funcionários e reeditou o nosso código de ética, que é um documento que todo mundo recebe quando é admitido. Ela fez isso de próprio punho, se dedicou sozinha a esse trabalho. O conteúdo desses materiais não tinha nada demais. Esse material que a Emily mudou, não tem nada demais ali. E a proatividade dela, dessa bruxa, foi elogiada pelos diretores. Eles parecem
serem os únicos que não percebem o que está acontecendo na empresa. O problema é que eu tenho certeza de que ela, a Emily, colocou alguma informação secreta naqueles materiais. Eu pesquisei sobre isso na internet. Ela colocou feitiços e sortilégios subliminares. Quando nós lemos aquilo, acabamos pedindo que algo aconteça, como se fosse uma oração, como se nós, ao lermos aquele material inocentemente, nós estivéssemos invocando algo ou fazendo até um pacto. Eu evitei ler o código de ética e o manual, porém, sem querer, eu me peguei lendo um cartaz que a Emily fez que estava perto do bebedouro. Como eu disse, esse cartaz é normal, texto e layout. Só que tem algo estranho nesse material, causa uma estranheza, algo maligno. O sigilo que eu guardo no bolso, que o outro cara desenhou para me proteger, juro por Deus, Luciano, começou a esquentar no meu bolso. Na hora eu me lembrei e parei de ler o cartaz. Então eu acho que nada me pegou. Eu acho que se eu continuasse a ler, ia pegar fogo na minha calça. Ele exagerou, claro, né? Ia ser engraçado. Bom, para piorar, o RH, onde a Emily, essa bruxa, trabalha, fez uma ação interna que a Emily conduziu, uma ação interna de Páscoa, e distribuiu ovos pequenos de chocolate. Eu não comi o meu, joguei fora, óbvio. Porém, não deu para eu avisar ninguém, não come isso. Como que eu poderia avisar o que eu diria? A Emily é uma bruxa? Não, isso não faz sentido. A menina poderia até me processar. Então eu não disse nada, apenas falei, apenas não comi o meu. Sei que a partir daí, nos dias seguintes, pessoas pediram demissão da empresa. Outras começaram a errar feio no trabalho. Outras faltaram. Outras tiraram férias imprevistas. Algumas ficaram gravemente doentes. Outras passaram mal no dia a dia. E coisas começaram a acontecer para atrapalhar o andamento de tudo na empresa. Recebemos clientes da Índia um dia, clientes muito ricos, de uma empresa de tecnologia da Índia, que ia contratar a terceirização da nossa. Só que nesse dia aconteceu um milagre, só que um milagre ao contrário. Nós ficamos totalmente sem energia elétrica. Só que tudo estava normal. Os técnicos checaram as fiações e não encontraram explicação. A rua toda tinha energia, só a gente que não. Até o fim do dia nós não tivemos energia elétrica. Quando tudo voltou ao normal, já era fim do dia e já tinha atrapalhado tudo que havíamos planejado fazer com os clientes. A empresa, Luciano, está com um cheiro muito forte de incenso, mas não esses incensos gostosos, bons, um cheiro profano, cheiro de morte, sei lá, cheiro de caixão. E todo mundo anda desanimado, ninguém mais fala da Emily, ninguém liga, ninguém faz planos de vida. Tá todo mundo no piloto automático. É estranho demais. Um amigo meu até desmarcou o casamento dele, que ele passou um ano inteiro organizando. Uma amiga se separou do marido e foi morar com os pais dela, que ela odeia, e odeiam ela. Nada está fazendo sentido aqui na empresa. Luciano, eu só estou te importunando de novo porque ontem, como todos os dias, eu fiquei observando a Emily ir embora. Rapaz, ela é muito linda. O corpo dela é sensacional. Assim que ela saiu e foi embora, eu esperei 20 minutos. Então eu fui embora também. Eu não gosto de ir embora antes dela e nem logo depois. Eu espero dar bastante tempo para ir. É feio um homem da minha idade ter medo de uma garota, mas é o que está acontecendo. Eu confesso que eu tenho medo. Bom, assim que eu cheguei na garagem do prédio para pegar o meu carro, eu ouvi passos de salto alto. A garagem não é tão grande assim. Esses passos pareciam se aproximar, porém, nunca eles se aproximavam, apenas faziam sons. Eu não enxergava de onde estava vindo. Isso durou um tempo, até que eu achei que eu estivesse ficando louco, e quando eu fui entrar no meu carro,
A chave do carro caiu no chão e eu agachei para pegar. Quando eu levantei, a Emily estava bem na minha frente. Sabe aquelas coisas de filme de terror? Foi igualzinho. Ela estava sorrindo e ela falou assim. Perdão, e ela falou algo mais ou menos assim: Oi, Rangel, tudo bem? Eu respondi que sim, e ela falou: Rangel, você sabe que você é um super profissional, né? Um dos mais valiosos da empresa, na verdade, do mercado. Você é um vendedor campeão. Todo mundo no mercado quer você. Eu ri de nervoso e agradeci. Eu não vi a hora daquele constrangimento acabar. Perguntei se ela também parava o carro ali, se bem que eu sabia a resposta. Ela falou assim: Rangel, você sabe que eu não venho de carro, né? Já vi você prestando atenção nos meus horários de saída, Rangel. Eu já notei que você não comeu seu chocolatinho, o ovo de Páscoa que nós demos. Você perdeu? Quer que eu te dou outro? Eu tenho outro aqui na minha bolsa. Nessa hora eu comecei a tremer e disse que não, obrigado, que eu não ia comer. Mas ela falou assim: sem problema, Rangel. Chocolate faz mal, mas a gente às vezes pensa que está protegido, né? Mas não tá não, viu? Às vezes só de respirar a gente já está se envenenando. Tchau, Rangel. E ela foi embora. Eu entendi isso como uma ameaça, Luciano. Ela deu a entender que sabe que eu estou observando ela ir embora e que sabe que eu estou me protegendo da bruxaria dela. Só que isso não adianta. Você concorda com isso, Luciano? Me manda uma mensagem ou me telefona, por favor. Você mudou seu número, Luciano? Seu amigo que você me indicou mudou o número? Porque eu mando mensagem para vocês e vocês não respondem. Abraço, Rangel. Bom, ele mandou esse e-mail que já foi mais tenso, né, galera? O que vocês acham? Vou continuar, calma. Pessoal do Insta, daqui a pouco eu vou ler o que vocês estão escrevendo, hein? Peraí. E eu respondi esse e-mail do Rangel falando o seguinte, que eu não tinha recebido nenhuma mensagem dele no celular. E eu não tinha mesmo, pessoal. Eu falei para ele pedir demissão do trabalho, que era a melhor solução. Vocês concordam? Como ele não me respondeu, passaram-se 2 semanas e o cara não me respondeu, eu liguei para ele e mandei uma mensagem também de celular. Porque, olha, eu falei, cara, pede demissão dessa empresa, não tem jeito. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, pede demissão. Mas depois que eu mandei essas mensagens, ele respondeu para mim no mesmo dia o e-mail. Ele falou assim: vou ler esse e-mail que ele mandou. Isso tudo lembrando que se passa em 2021 e agora já é depois da Páscoa. Oi, Luciano. Eu li em alguns lugares formas de combater bruxas e pessoas que praticam magia. Eu pensei melhor e vi que o jeito é realmente eu contra-atacar. Não adianta ficar parado, me protegendo e vendo todo o mundo desabar, concorda? Eu descobri um jeito de repelir bruxa e devolver a feitiçaria contra elas. O problema é que existem muitas denominações, muitas correntes de bruxaria e muitas crenças mágicas, e eu não sabia qual seguir. Então, eu juntei, olha o que ele fez, a bananada que ele fez. Eu juntei as 3 correntes mágicas mais conhecidas e divulgadas na internet. Conversei com o pessoal que manja um pouco desse tipo de coisa e eu fiz algo. Eu me senti ridículo fazendo porque eu não tenho fé nisso. E depois eu descobri que a fé é o ingrediente principal. Bom, eu fiz uns procedimentos na minha casa, num horário certo, com alguns produtos certos, que eu não vou citar aqui. E acabou resultando num pó acinzentado, um pó cinza. Eu cheguei cedo na empresa no dia seguinte e joguei um pouco desse pó na porta da empresa. E depois eu fui lá no RH, não tinha ninguém, eu joguei um pouco na cadeira da Emily e na mesa. Bem pouquinho. E joguei também no banheiro das mulheres. Eu também coloquei um símbolo que eu vi que tinha que ser desenhado
embaixo do bebedouro. Esse símbolo ia travar a Emily de vez, mas também ia ajudar a libertar os meus amigos. Eu repeti umas palavras baixinho, umas palavras que eu li que tinha que serem faladas em cada ambiente do escritório. Tecnicamente, a Emily seria banida. Só um parênteses aqui. Meu, o cara se acha o bruxão, ele não deveria ter feito isso. Ele pensa que é só ler na internet o negócio e fazer. Né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aí continua o e-mail dele. Coincidentemente, eu estava na recepção quando a Emily chegou na empresa. Eu percebi que ela estava parada na porta do lado de fora. Ela não entrou, ela ficou no hall do elevador. Ela não atravessou para dentro. Eu achei que a imperceptível linha de pó que eu joguei ali, pó cinza, tinha dado certo, porque ela parou, olhou para mim, sorriu e deu um pulinho tranquilamente e entrou na empresa. Então ela olhou para trás e comentou assim para a recepcionista: Nossa, precisa passar um aspirador de pó aqui, olha só a sujeira. Ela abaixou e pegou o pó com a mão. Olhou para mim, sorriu e disse: Bom dia, Rangel, como vai? Ou seja, não deu certo a magia que o Rangel quis usar contra a bruxa. Na hora eu notei que eu tinha feito besteira, que eu não era capaz de fazer nada contra ela. Porém, na hora do almoço, eu fiquei sabendo que a Emily tinha passado mal. Foi engraçado. Antes de me darem a notícia, eu juro para você, Luciano, eu vi um raio de sol entrando pela janela do escritório, algo que parecia que não acontecia há um bom tempo, desde que essa bruxa tinha entrado na empresa. Eu vi dois amigos que estavam brigados, rindo juntos e vendo coisas no computador. Eu senti uma lufada de ar puro. Que bom. Aí me falaram que a Emily estava com febre, que ela tinha ido para casa. Eu pensei, que bom, agora deu certo. O meu trabalho na empresa parece que rendeu muito naquele dia. Fazia tempo que eu não conseguia marcar reuniões, fazia tempo que o meu celular não recebia mensagens de clientes que estavam ausentes da minha vida, e eu notei muita gente se sentindo melhor no resto da tarde na empresa. Eu fui para casa satisfeito e alegre. Eu tinha derrotado uma bruxa. Quando eu estava cruzando a avenida, uma avenida importante aqui em Curitiba, eu vi uma fogueira enorme na rua. Sabe aquelas fogueiras feitas por pessoas que moram na rua? Ou catadores, recicladores, enfim. Não é uma coisa comum de se ver onde eu moro, na periferia, não é nem Curitiba mais lá. Mesmo assim, havia essa grande fogueira, vamos dizer assim, no canteiro central da avenida. O trânsito estava andando, só que do nada ele parou. E no que parou, eu fiquei bem do lado dessa fogueira enorme. E aí o que eu fiz? Eu baixei o vidro e fiquei admirando aquele fogo bonito, enorme, poderoso. Era uma fogueira alta, bem perto de mim, dava para sentir o calor. Então, juro por Deus, Luciano, eu vi dentro da chama Emily, a bruxa. Eu juro. Ela ria e apontava para mim, mas pode ter sido ilusão, coisa da minha cabeça. Mas ela estava linda, linda e perfeita dentro daquela fogueira. Eu fiquei assustado e na hora o meu carro morreu. Ele deu pane geral, pifou. Ele não ligava mais, até o rádio parou. Toda a parte elétrica do carro pifou. Aí, nesse segundo exato, o vento mudou. Ficou mais forte e ficou na minha direção. E nesse exato segundo, um dos recicladores de rua jogou um pneu na fogueira. A fumaça preta do pneu começou a subir e o vento empurrou para dentro do meu carro. A fumaça inteira estava entrando no meu carro, defumando tudo, e é uma fumaça horrível. Eu não conseguia subir o vidro porque a parte elétrica estava travada. Não era possível ligar o carro. Eu estava sendo defumado vivo. O cheiro era
horrível. Eu senti uma pressão na minha cintura e no meu peito. Foi como se o cinto de segurança encurtasse e me apertasse contra o banco. Tentei me soltar e eu vi, no meio da fumaça, pelo retrovisor, os olhos lindos da Emily, como se ela estivesse no carro comigo. Meu Deus, Luciano, nessa hora eu achei que eu fosse morrer. A visão da Emily no banco de trás, enquanto eu tossia e sufocava com aquela borracha queimada, foi terrível. E sabe o que essa visão disse? Ela repetiu exatamente a frase que ela tinha dito para mim na Páscoa. Ela falou assim: chocolate faz mal, mas a gente às vezes pensa que está protegido, mas não tá, viu? Às vezes, só de respirar a gente já está se envenenando. Tchau. Nessa hora eu entreguei para Deus e eu pensei: é assim que eu vou morrer. Do nada o vento mudou. De novo, a fumaça parou de entrar no carro. E eu saí do carro, fiquei tossindo, passando mal, sentei no chão. Outros motoristas vieram me ajudar. Depois eu me recuperei, o carro voltou a funcionar e eu fui para casa quase intoxicado. Sim, Emily é maior e mais poderosa, Luciano. Eu desisto. Desisto de combatê-la. Vou pedir demissão. Você tinha razão. Um abraço, Rangel. Eu fiquei horrorizado, gente, quando eu li esse e-mail do Rangel, porque eu percebi que ele tentou fazer uma coisa contra a bruxa e ela era muito mais poderosa. Se fosse tudo isso que ele está me contando fosse verdade, esse cara estava diante de alguém muito poderoso, uma bruxa muito poderosa. Nessa época, em 2021, estávamos correndo com coisas aqui do canal, do meu canal, e eu acabei não contando o relato dele. Eu achei melhor não contar aqui no canal. Assim como hoje em dia eu tenho trocado mensagens com um monte de gente sobre vários assuntos simultâneos que provavelmente eu só vou contar aqui daqui a algum tempo. Então isso aí eu podia ter contado em 2021, mas eu acabei contando agora. Mas não acabou ainda, tem mais coisa, espera. Porque 2 dias depois eu recebi outro e-mail dele. Foi um e-mail bem simples. Um e-mail que dizia o seguinte: se preparem. Deixa eu até beber mais uma água aqui. Peraí, peguei o errado. Luciano, boa noite, meu amigo. Preciso te contar sobre o meu dia de hoje. Se prepara que tá aparecendo aquela sua playlist O Livro. Cara, eu pedi, na verdade, eu escrevi a minha carta de demissão cedinho na empresa, hoje. Eu esperei o diretor comercial, que é o meu gestor direto, meu chefe, chegar na empresa. E eu levei para ele a carta. Só que quando eu cheguei lá, ele estava em reunião. Ele acabou de entrar e já entrou, engatou numa reunião. Então eu deixei a carta com a secretária dele e falei para ela entregar. E ela falou que ela entregaria em alguns minutos. Eu voltei para minha mesa e eu escrevi, eu mandei uma carta, uma cópia dessa carta por e-mail para ele e para o diretor de recursos humanos. Eu já aproveitei também e já fui atualizando o meu LinkedIn, dizendo que eu estava disponível no mercado. E esperei o meu chefe me chamar, porque eu sabia que ele ia tentar negociar comigo, porque eu sou o melhor vendedor no que eu faço. Coisas de chefe. Então eu esperei o dia inteiro e o meu chefe não me chamou. Eu fiz backup do meu computador, me preparei para ir embora, como se fosse meu último dia. Eu estava me preparando para sair. No fim do dia, eu evitei ao máximo encontrar Emily. E realmente eu não encontrei aquela bruxa o dia inteiro. Então eu fui até a sala do meu chefe. Ele me disse que não recebeu nenhuma carta minha e nem e-mail. Nessa hora eu me levantei e fui até a secretária e chamei ela para dentro. E eu perguntei por que que você não entregou o envelope que eu deixei com você, com a minha carta de demissão. Ela falou que eu não tinha deixado nenhum envelope com ela. Ela jurou
que ela não tinha me visto o dia inteiro. Então, o meu chefe olhou no computador dele e não achou nenhum e-mail meu pedindo demissão. E eu falei, eu mandei um e-mail para você e mandei também para o diretor de RH. Na hora ele ligou no ramal do diretor de RH e falou assim: me encaminha o e-mail do Rangel para eu ler, por favor. Só que o diretor falou: olha, estou olhando aqui e não tem nenhum e-mail do Rangel, não recebi nada. Eu fiquei assustadíssimo. Então, meu chefe perguntou o que eu queria exatamente com essa demissão e eu falei: olha, eu quero sair da empresa, não quero mais trabalhar aqui, tenho outros planos profissionais. Eu inventei umas desculpas furadas que eu já tinha planejado. Ele lamentou, disse que eu era o melhor profissional da área comercial, que eu podia até estar no lugar dele trabalhando. Ele disse: você podia ser diretor comercial, você é muito bom. Pensa melhor, pensa e amanhã cedo você me diz se você quer mesmo pedir demissão, ele falou para mim. Eu já estava decidido, mas como ele me implorou, eu fingi que eu ia pensar, mas eu não ia pensar nada. Eu já estava decidido a me demitir, porque eu não ia ficar trabalhando com uma bruxa no escritório, sendo que ela havia aterrorizado a minha vida. Então, eu saí da sala dele pensando como seria possível aquilo ter acontecido, Luciano. Eu mandei um e-mail, uma carta impressa e os dois sumiram. E a secretária não lembra de ter me visto naquele dia. Luciano, será que a Emily é tão poderosa assim? Por falar nela, como eu falei, graças a Deus eu não a vi naquele dia inteiro. Bom, Luciano, eu ia te mandar esse e-mail, mas eu deixei ele na minha caixa e esperei passar mais um dia, e eu vou contar o que aconteceu. No dia seguinte, cedinho, eu fui até a sala do meu chefe e eu pedi para a secretária dele deixar eu entrar. Ela deixou, eu sentei diante dele e comuniquei que eu estava realmente decidido a pedir demissão. Ele lamentou, mas ele concordou. Ele ligou no ramal do diretor de RH e pediu para que fossem preparadas as papeladas para eu assinar. Nós nos abraçamos, afinal somos grandes amigos, e eu voltei para minha sala. Passaram-se 3 horas. Um pouco antes do almoço, todo mundo da empresa foi chamado para uma reunião geral. Eu não queria ir porque eu já estava me sentindo fora da empresa, mas me obrigaram a ir. Eu fui no fluxo e também na curiosidade. Estavam todos da empresa lá, inclusive o meu chefe, quer dizer, meu ex-chefe, diretor comercial, junto com o presidente da empresa e outros diretores. Eles anunciaram, na verdade, o meu chefe, o diretor comercial, anunciou que estava saindo da empresa e que eu estava sendo promovido a novo diretor comercial. Isso mesmo. Os caras me promoveram, Luciano. Como isso é possível? Todo mundo ficou me abraçando e me cumprimentando como se eu já soubesse, porque é assim que funciona no mercado. Já era para eu estar sabendo disso se eu fosse ser promovido. Eu fiquei desesperado, mas eu fingi que estava tudo bem. Quando o pessoal dispersou, meu chefe, ou melhor, meu ex-chefe, perguntou se eu estava feliz com a promoção. E eu falei para ele assim: você tá de brincadeira, cara? Eu te pedi demissão hoje de manhã. Como que você me promoveu e pediu demissão? Então ele me respondeu assim: não, Rangel, você está confundindo. Eu te chamei cedinho na minha sala, não foi você que veio por vontade própria. Eu te chamei para te comunicar isso. Eu até liguei para o Teodoro, que é diretor de RH, para providenciar sua promoção oficial. Você me agradeceu e tudo mais. Você me abraçou. Você está brincando, né, Rangel? Ou será que você está passando mal de tanta emoção? Eu quase caí sentado na cadeira. Resumidamente, foi isso que aconteceu, Luciano. Até a secretária dele se lembra que quem me chamou para a reunião foi ele e não eu.
que fui lá por conta própria falar com ele. Luciano, do nada ficaram transferindo as minhas coisas da minha sala, da minha mesa, para a sala dele. No fim do dia eu estava lá, na sala dele, sentado na poltrona que era dele. Então Emily entrou. Eu me levantei na hora com muito medo, mas ela sorriu e disse para eu ficar calmo. Resumindo, Luciano, eu tive que falar com ela, tá? Ela disse que sabe que a gente está trocando e-mail, Luciano, mas ela disse que ela não liga. Ela disse que você não vai contar a história dela para ninguém por pelo menos 2 anos e que a história ainda não acabou. Ela falou que jamais aceitaria a minha demissão porque eu sou o melhor vendedor da empresa e um dos melhores do mercado. Nessa hora eu chutei o balde e falei para essa bruxa que a empresa estava falindo, que a empresa está acabando. Então ela falou assim para mim: falindo não, meu amor. A empresa está desvalorizando. Nunca mais tente uma movimentação no mercado sem falar comigo, Rangel. Ah, e muda seu LinkedIn, tá? Ela falou isso e saiu da sala. Eu acabei de chegar em casa, Luciano. Eu não vou fazer mais nada. Deixa isso para lá. Estou te mandando esse e-mail. Agora eu vou começar a fazer o meu trabalho e ficar na minha. Não ligo mais para essa bruxa. Deus no comando. Um dia, se Deus for justo, essa Emily terá a paga dela. Eu não vou lutar mais contra. Agora eu vou apenas trabalhar. Sem mais, Rangel. Bom, aí ele mandou esse e-mail. Eu achei incrível. Eu relatei para ele, isso foi em 2021. Eu relatei, ok. E eu falei para ele assim: me manter informado, tá? Se acontecer alguma coisa com a bruxa, tal, porque eu já estava de saco cheio também dessa história. Eu não sei como a tal Emily falou que eu só divulgaria isso para o mundo 2 anos depois, ou seja, em 2023, porque no fundo ela acertou mesmo. Eu estou contando esse relato hoje, mas foi coincidência. Bom, 6 meses depois, eu, Luciano, vi que uma empresa multinacional comprou a empresa do Rangel, porque eu conheço a empresa dele. Essa empresa pagou um preço de banana, porque a empresa do Rangel estava quase sucateada, mas tinha um bom nome e tinha um time de tecnologia e de vendas muito bom, incluindo o próprio Rangel. Como eu sempre atuei nessa área de marketing para tecnologia, para varejo e para comércio eletrônico, eu sempre leio essas notícias. Essas notícias sempre chegam a mim, né? O que eu fiz? Já tinha passado 6 meses que eu não falava mais com o Rangel. E eu queria saber o que estava pegando com a bruxa, né? E também queria saber o que estava pegando com a empresa. Eu contatei ele por mensagem e perguntei se ele ainda estava na empresa, porque eu não sabia. Ele demorou 2 semanas para me responder e ele me respondeu por e-mail. E foi o último e-mail que ele mandou. Ele mandou assim: Fala, Luciano, tudo bem? Estou escrevendo pelo meu outro Gmail, porque eu não quero confirmar o que eu vou te dizer aqui. Mas eu sinto que eu tenho que te contar tudo para essa história ter um fechamento digno. É o seguinte: sim, a empresa foi piorando, perdendo clientes e perdendo grana, até que ela quase faliu. Então não vou falar o nome da empresa, XXX multinacional, comprou por um preço muito abaixo do mercado. Eu tive sorte nesse movimento de compra, porque agora eu sou diretor comercial de uma multinacional de tecnologia, e isso me deixa muito orgulhoso. Porém, logo após as negociações encerrarem e os contratos serem assinados, o presidente dessa multinacional no Brasil, que não é o presidente mundial, é o presidente para o Brasil, na minha frente, na frente de outros diretores, mandou chamar a Emily. Eu estranhei, porque eu pensei, como que esse cara, que é um cara top no mercado, conhece a Emily, que é uma coordenadorazinha pequena da empresa. Bom, sei que a Emily veio até a nossa reunião. Eu fiquei apreensivo e com medo, porque eu sempre fico quando vejo a Emily.
Só que aí esse cara falou assim para ela: Olha, Emily, obrigado pelos seus serviços, sua contribuição aqui termina hoje. Pode ir embora. Ela sorriu e agradeceu e se despediu. Quando ela saiu da sala, todo mundo ficou elogiando como ela é bonita, olha que corpo, simpática, competente. Os caras falando aqueles papos machistas, vocês sabem. Só eu que fiquei quieto. Eu pensei, essa galera aqui não sabe o demônio que eles estão mexendo. Inclusive, esse presidente não sabe quem é essa bruxa. A reunião acabou, o presidente falou para mim assim: Vamos até sua sala para a gente acertar umas coisas da questão comercial, montagem de equipe. Eu falei: Vamos lá. No caminho, a gente encontrou a Emily no hall do elevador. Então ela falou assim para mim: Tchau, Rangel. O presidente da empresa virou para a Emily e falou assim: Emily, eu ia te perguntar mesmo, aproveitar que você está aqui. É o Rangel? A Emily falou, perdão. A Emily sorriu e falou: Sim, sim, é ele mesmo. Então a Emily entrou no elevador e foi embora. E aí esse cara, que é o presidente da empresa para o Brasil, no caminho para minha nova sala, me explicou que a Emily é uma consultora contratada por ele. Ela pertence a uma empresa grande, multinacional, que o objetivo é minar o sucesso de empresas para serem adquiridas a baixo valor. A Emily é uma contratada desse cara, Luciano. Que todas as empresas grandes agem assim, só que eu não sabia. Isso mesmo que você entendeu, ela pertence a uma consultoria que utiliza esses métodos. Sei lá o que elas são. O que eu sei é que ela é bem profissional, porque ela sumiu totalmente e nunca mais apareceu e nunca mais ninguém soube nada dela. E agora as coisas estão andando muito bem. Por fim, esse presidente me disse que ele fez questão de que eu ficasse na empresa, que ele soube que eu tinha pedido demissão, mas que a Emily fez uma forcinha, ela ajudou para que eu permanecesse. Ele também falou para eu não me assustar, que isso é antiético, mas que é uma prática muito comum no mercado e nos governos há muitas décadas. E é isso, cara. Se eu for te contar um dia, não, se você for contar esse relato um dia, faça um favor para mim, mude tudo o que você puder mudar que dê para reconhecer. Mantenha apenas o nome da Emily. Isso eu faço questão. Um abraço, Rangel.